Olá pessoal! Hoje recapitularemos o filme O Justiceiro em Zona de Guerra de 2008. Vamos para mais um resumo. Billy Russotti, conhecido como Bonitão, chega a uma grande festa organizada por seu chefe, Gaetano. Ele tem uma vaidade extrema e odeia que alguém toque em seu rosto. Mesmo conversando com o chefão, Billy não tira os olhos do próprio reflexo no espelho. Ali, fica claro que ele está envolvido em algo sério. Planeja organizar no porto a entrega de uma arma biológica. Gaetano comenta que Billy é tão estável quanto seu irmão, que vive internado em um hospital psiquiátrico. De repente, Frank aparece na mansão sem ser convidado. Logo na entrada, ele elimina o segurança e corta a energia do lugar. No meio da escuridão, surge segurando Flare e iluminando o salão com uma luz vermelha intensa. Em poucos segundos, ele avança contra Gaetano e o elimina, fazendo o mesmo com a esposa do mafioso. Então, com movimentos rápidos e metódicos, Frank derruba todos os gangsters presentes. Quando a luz retorna, ele está pendurado de cabeça para baixo no lustre central e, girando, finaliza os seguranças que tentavam reagir. Com tiros precisos, o salão inteiro é silenciado, só Frank permanece vivo. Do lado de fora, dois policiais observam a mansão. Depois do massacre, um deles tenta deter Frank, mas quando percebe quem ele realmente é, muda de atitude, joga as chaves do carro e permite que o justiceiro vá atrás de Billy. Enquanto isso, no esconderijo dos bonitões, um grupo que pratica parkour, liderado por Marguinte, chega com um carregamento. Eles trabalham como mensageiros de Billy. Frank invade o depósito eliminando dois guardas de forma silenciosa. Porém, sem perceber, acaba atingindo um agente do FBI, Donatelli, que estava infiltrado na gangue. Ao ouvir o disparo, Billy corre até o local. Depois de uma luta curta, ele cai dentro de uma máquina trituradora de vidro. Frank liga o equipamento e o mafioso é puxado para dentro do mecanismo, cercado por cacos e lâminas. Antes que Frank consiga confirmar o resultado, reforços chegam, obrigando-o a fugir. Ao examinar o corpo do agente, Frank encontra o dispositivo de escuta e finalmente se dá conta de que tirou a vida de um inocente, alguém que estava apenas trabalhando. Pouco depois, os colegas de Donatelli aparecem e prendem os membros da gangue. Frank, abalado, retorna ao seu esconderijo nos túneis do metrô. No depósito destruído, agentes do FBI encontram algo estarrecedor. Entre os cacos de vidro, Billy Russotti ainda respira. Ele milagrosamente sobreviveu, ao contrário do agente Donatelli. No enterro do agente, sua esposa e sua filha choram devastadas. Frank também aparece, observando de longe. O agente Budiansky, que era parceiro de Donatelli, promete à viúva que vai capturar o responsável. Já Frank visita o túmulo de sua esposa e de seu filho, lembrando-se de sua própria tragédia. Na delegacia, Budiansky fica indignado. Há 4 anos, ninguém consegue parar o justiceiro. Ele é enviado para o subsolo, para a sala 12, onde descobre que o único policial dedicado ao caso é Martin Swap. Swap segue Frank há 5 anos e explica o histórico do vigilante. Antes da tragédia, Frank era um instrutor das forças especiais e levava uma vida comum com sua família. Mas, durante o passeio inocente, sua esposa e filhos presenciaram uma explosão em massa e também foram atacados. Apenas Frank sobreviveu. Desde então, jurou eliminar cada família criminosa da cidade. Todo o gigantesco arquivo da polícia naquela sala é dedicada exclusivamente às ações do justiceiro. Enquanto isso, Frank recebe a visita de Micro, seu aliado e fornecedor de armas. Frank admite que está pensando em desistir de tudo depois de ter tirado a vida de um inocente. Billy Russotti desperta com o rosto completamente enfaixado. Ele é liberado e segue para o melhor cirurgião plástico da cidade. Quando o médico revela que seus músculos, tendões e parte da estrutura óssea foram destruídos, Billy exige ver o rosto novo imediatamente. O cirurgião retira as bandagens e o próprio capanga de Billy passa mal ao olhar. O médico explica que teve de usar polímeros, placas de titânio e até enxertos incomuns para reconstruí-lo. Billy, tomado por revolta, encerra a consulta de forma trágica, atacando o médico. A partir daí, ele decide que não é mais Billy Russotti. A partir de agora, me chame de Retalho. Determinando a nova identidade, Retalho vai até o hospital psiquiátrico onde seu irmão, Jinsai Jimmy, está internado. Jimmy vive preso à câmera e sempre sedado, mas quando vê o novo rosto do irmão, reage com entusiasmo. Retalho então ordena que libertem todos os pacientes do lugar. No meio da confusão, Jimmy se diverte aterrorizando o médico, demonstrando a natureza cruel que sempre teve. Tomado pela culpa, Frank decide enfrentar seu erro de frente e vai até a casa da família de Donatelli. Assim que a viúva Angela abre a porta, ela imediatamente aponta uma arma para ele. Ela entende, no mesmo instante, que está diante do homem que tirou a vida do seu marido. Frank não tenta se defender, entrega uma bolsa cheia de dinheiro e deixa claro que aceitaria receber o disparo como forma de compensar o que fez. Mas Angela, tomada por dor e confusão, não consegue apertar o gatilho e também recusa o dinheiro, incapaz de aceitar qualquer tipo de reparação.
Enquanto isso, a gangue de Billy chega a um hotel. Mesmo em sua nova aparência deformada, Retalho tenta repetir o antigo hábito de se admirar no espelho, esquecendo que não tem mais o rosto que tanto valorizava. Jimmy, sempre fora da realidade, diz que o irmão nunca mais verá a própria imagem. Para provar isso, começa a destruir todos os espelhos do quarto. Pouco depois, Retalho tenta fechar negócio com um criminoso do leste europeu, mas quando recebe um insulto, reage de forma brutal e elimina um homem na hora. O parceiro do morto, assustado, se mostra bem mais cooperativo. Ele é Cristo, responsável por levar a arma biológica ao porto, onde será vendida a compradores estrangeiros. Pelo trabalho, Retalho exige 12 milhões de dólares. Frank, por sua vez, visita Micro e diz que está realmente pensando em desaparecer do mapa e encerrar sua guerra. Mas Micro o alerta. Billy Russotti não vai parar. Ele deixou claro que pretende acertar contas diretamente com Angela Donatelli, a quem chama de rata. Retalho planeja capturar a viúva e a filha e eliminá-las de forma cruel. Para impedir isso, Frank percebe que não pode simplesmente desistir, precisa terminar o que começou. No entanto, Frank ainda não sabe que os criminosos já estão a caminho da casa de Angela. Ele decide ir atrás do mafioso por meio do líder dos parcuzeiros. Em um telhado, Frank elimina mais um dos Yamakasi e atinge McGinnis no joelho, fazendo-o despencar. Desesperado, o rapaz implora para não ser morto e revela rapidamente que Retalho já foi atrás da viúva Donatelli. Budiansky e Martin, que também acompanhavam a movimentação dos parcuzeiros, chegam bem na hora em que Frank executa McGinnis. Eles tentam intervir. Budiansky aponta sua arma para o justiceiro, mas Frank reage com eficiência, desarma o agente, quebra o vidro do carro com a cabeça dele e o pressiona contra uma poça d'água, o suficiente para atordoá-lo, mas sem maiores consequências. Mesmo assim, o policial insiste em continuar lutando e consegue algemar-se ao justiceiro. Enquanto isso, na casa de Angela, os bandidos invadem tudo procurando o dinheiro de Billy, dinheiro que ele tinha dado a Donatelli antes da operação do FBI. Eles destroem móveis, rasgam paredes e revelam cada canto sem sucesso. Dos policiais chegam ao local, mas são surpreendidos por Jimmy. Em sua total insanidade, ele ataca com um taco de beisebol e derruba um dos agentes. A parceira é atingida por Ink, um dos comparsas da gangue. A casa vira um caos. Pressionada, Angela finalmente admite que existe um cofre no andar de cima e revela o código. Retalho corre para lá e abre o cofre, mas encontra um interior vazio. Ele entra em um acesso de fúria. Nesse momento, Budiansky chega à residência. Frank tenta ajudar, mas o agente ordena que Martin o leve de volta para a delegacia. Ele quer lidar com a situação sozinho. Antes de seguir, Budiansky joga a própria arma fora para evitar que os criminosos façam reféns com ela. Lá dentro, Ink vai verificar um barulho vindo da janela. É Frank. Ele derruba o bandido com um ataque certeiro. Logo em seguida, Budiansky consegue desarmar Pitsey, outro membro da gangue. Frank então usa a escopeta cerrada e elimina Pitsey com um único disparo e parte rapidamente com Angela e a filha para longe dali. Enquanto os irmãos atiram contra Budiansky, Martin reaparece e o salva de ser atingido. Quando os dois criminosos ficam sem munição, ambos são detidos. Na delegacia, os policiais tentam entender o ocorrido e perguntam como Frank Castle conseguiu escapar do carro trancado. Martin apenas responde que, com ele, as coisas simplesmente funcionam assim. Frank leva Angela e sua filha para seu esconderijo, nos túneis do metrô, garantindo que ali estarão seguras. A pequena Grace, curiosa, abre uma gaveta e encontra os pertences pessoais do justiceiro, lembranças de sua esposa e de sua filha, que perdeu anos atrás. Enquanto isso, Retalho e Digsy e Jimmy são levados à delegacia. O agente Senior Miller chega com notícias urgentes. A entrega da arma biológica acontecerá ainda hoje e somente Retalho sabe o local exato. O mafioso percebe que tem vantagem e faz sua exigência. Quer liberdade e muito dinheiro. Caso contrário, segundo ele, metade da cidade sofrerá as consequências. Pressionado pela gravidade da ameaça, o FBI aceita negociar. Assim que Retalho e Jimmy veem a substância biológica, o local é invadido por policiais e agentes do FBI. O agente Miller, mostrando-se surpreendentemente flexível, cumpre o acordo, deixa que os irmãos fiquem com os 12 milhões de dólares e ainda entrega um dossiê completo sobre Micro, outro item exigido por Retalho. Enquanto isso, Frank pede a Carlos, um bandido mais honesto que ele respeita, que proteja a Angela e a filha. Em seguida, Frank vai até a casa de Micro, mas chega tarde demais. Os irmãos já passaram por lá. Jimmy amarrou Micro no banco traseiro do carro e deixou a residência totalmente destruída. Frank encontra a mãe de Micro sem vida, vítima de um ataque brutal que deixou metade de sua cabeça comprometida. Pouco depois, Retalho e Jimmy também localizam o esconderijo do justiceiro. Jimmy ataca Carlos com um machado, tirando sua vida e deixando Angela e Grace indefesas. Quando Frank encontra o local, vê que Carlos já não tem salvação. Preso ao corpo dele, um bilhete. Retalho deseja trocar a vida de Micro pelas das reféns. Frank encerra o sofrimento de Carlos e segue rumo à igreja marcada para o encontro. Lá, ele encontra Budiansky e descobre que, graças ao acordo do FBI, Retalho agora possui imunidade total. A polícia não pode
pode tocá-lo. Só que Budiansky não pretende seguir essa regra. Ele quer salvar a família do amigo Donatelli, custe o que custar. Enquanto isso, Retalho reúne um exército. Ele visita todos os grupos que já tiveram problemas com Frank, gangues do gueto, membros da Triade e até irlandeses encrenqueiros. Com promessas e chantagens, reúne 3 grupos armados e os leva para o hotel onde mantém as reféns. Todo mundo ali quer ver o Justiceiro cair. Do outro lado, Budiansky e Martin vão atrás de Tiberius, pai de Cristo, esperando que ele queira vingança contra Castle, já que foi Frank quem colocou seu filho na prisão. Agora, 3 exércitos distintos se concentram para defender um único prédio, e todos estão muito bem armados. Retalho esconde Angela e Gracie em uma antiga sauna. Os homens de Tibério chegam ao hotel e são reconhecidos por Jimmy, que os apresenta como seguidores de um fanático nacionalista. Até um asiático que também quer a cabeça do Justiceiro se junta ao grupo. Todos são autorizados a entrar. A fim de protegê-lo, Frank apaga Budiansky com um golpe, deixando fora da batalha. Logo em seguida, um dos grupos armados abre fogo contra os chineses, iniciando um tiroteio caótico entre as gangues rivais. É nesse momento que o Justiceiro entra em cena. Ele salta para dentro do hotel vindo do prédio ao lado. O andar onde aterriza está tomado por um grupo de criminosos nazistas. Frank enfrenta todos eles com rajadas de munição. Mesmo após ser atingido nas costas, ele se mantém firme, respira fundo e finaliza o restante da gangue usando 2 pistolas Beretta. Assim, ganha acesso ao próximo andar. Atrás da parede seguinte, o aguardam os homens do gueto. Jimmy percebe que estão ficando sem cobertura armada e decide enfrentar Frank pessoalmente. Jimmy, completamente fora de controle, avança sobre Frank como um animal selvagem. Ele derruba a arma do Justiceiro, morde seu ombro e tenta feri-lo de forma cada vez mais brutal. Frank reage com força, jogando Jimmy contra as cabines do banheiro e quebrando tudo ao redor. Jimmy, no entanto, consegue fugir de volta para o irmão. O Justiceiro o persegue, mas para imediatamente quando vê o que o vilão está fazendo. Jimmy aponta uma arma para a cabeça da pequena Gracie. Frank, sem olhar, joga sua pistola no chão. Retalho então pega a arma e descarrega todas as balas em Castle, menos uma. Ele devolve o revólver a Frank e faz sua proposta final: mate Micro ou mate Gracie, só uma sai vivo. Micro, amarrado e ferido, implora, diz para Frank escolher sua vida em vez da menina. Frank mira na direção do amigo, mas muda a trajetória no último segundo e elimina Jimmy com um único disparo. Retalho reage atirando em Micro, mas não percebe que Castle já está perto bastante para atacá-lo corpo a corpo. O Justiceiro parte para cima do mafioso e o derruba. Frank liberta Angela e Gracie e volta toda a sua raiva contra Retalho. Ele atravessa o corpo deformado do vilão com uma lança e em seguida incinera, encerrando a ameaça de vez. Todos os inocentes sobrevivem, exceto o Micro, que não resiste. No fim, Budiansky pede para Frank desaparecer dali. Ele não pretende prendê-lo, entende que Castle salvou vidas. Angela, agora em paz, finalmente o perdoa, lembrando que até o seu marido dizia que Frank era um homem bom no fundo. Martin oferece uma cerveja ao Justiceiro, mas percebe que Frank já desapareceu como sempre faz. Logo depois, um assaltante aponta uma arma para Martin, exigindo sua carteira. E é nesse instante que se confirma: Frank Castle ainda não está pronto para se aposentar. A moral da história nos mostra que dor e justiça nem sempre caminham separadas, e que proteger inocentes pode exigir sacrifícios profundos. No fim, ele entende que sua luta não é sobre vingança, mas sobre impedir que outras famílias sofram o que ele sofreu. Dito isso, minha nota para o filme é 7 de 10. E galera, de 0 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like, principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.